Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um TursiCast, um programa do Instituto Tursi que tem como objetivo falar sobre fé, família, finanças, tudo à luz da palavra. Como é que você constrói a sua fé, como é que você trabalha na família à luz da palavra, né? Como é que você orquestra ali o seu dia a dia, lidera a si mesmo, lidera pessoas e tudo isso, como é que você constrói seus resultados, né? Porque falar de finanças remete a resultados. E finanças não necessariamente é ter dinheiro, é você ter plenitude à palavra de Deus e ser próspero. Então, nosso programa tem o objetivo de trazer conhecimento, trazer liderança, trazer aqui um ambiente de propagação da palavra para que você possa cada vez mais se firmar e conquistar e cumprir propósito nessa terra. Bom, eu sou a Márcia Tursi. Estou aqui hoje com uma convidada incrível que eu amo de paixão, que eu já tive a oportunidade de fazer muitas lives na pandemia. Ela me conectou com várias mulheres. Ela é uma mulher que ativa chamado, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher com um chamado que tem uma propensão às nações. Ela viajava o Brasil, viaja a América e a Europa espera por ela com certeza também. Ela é uma querida, é amiga, tô aqui na casa dela, vim entrevistá-la, tô sendo recepcionada. Quero agradecer aqui a Deus, ao seu esposo, que também tá aqui nos ajudando nesse dia tão incrível, e a ela em especial. E agora eu vou apresentar ela para você, pastora Dani Moura, minha amiga, cantora, pastora, líder, mãe, serva, uma amiga, filha de Deus, uma mulher que foi levantada, e eu dizia para ela, quando ela veio aqui passear na América, essa nação precisa de você. E recentemente disse para ela, Orlando não será mais a mesma a partir do momento que você pisar aqui. Seja muito bem-vinda! Que recepção, que apresentação! Na verdade, é um prazer, você é uma inspiração para mim, você é uma amiga que o Senhor me deu, aquela que é adornada de tanta sabedoria. Amém. E você me faz bem para o mundo. Gente, é um prazer estar aqui, esse bate-papo vai ser maravilhoso. E ó, hoje ela tá cheia de energia. Hoje ela tá assim preparadíssima para aquilo que a gente vai conversar. Nosso bate-papo vai permear pela palavra, pela fé, por aquilo que ela carrega. Ela tem uma música, gente, que fala sobre milagre, mas ela já experimentou o milagre. Aliás, ela experimenta diariamente o milagre. Ela tem experimentado milagres na vida dela. Amém. E vamos falar de liderança, vamos falar de mulher, porque ela também vai ter um evento que vai ser assim um espetáculo aqui em Orlando, onde Deus vai agir, onde mulheres estão vindo de todos os lugares. Depois, no finalzinho, eu te conto mais. Porque agora eu quero aproveitar esse tempo com ela e já lançando aqui para você, nesse primeiro desafio de pergunta, minha amiga, como é carregar tudo isso, tantas missões de liderança, de pastora, pregadora, mãe, sabe, amiga, conselheira, como é isso para você? Conta pra gente. Meu Deus, eu nem sei. Se não for Espírito Santo, eu não sei quem é. Santo, o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza, reconhecendo que quanto mais Ele nos dá, mais a gente se esvazia, mais a gente tem que descer, porque é de glória em glória, de fé em fé, não é na força do nosso braço. Às vezes a gente até fala assim, Senhor, eis-me aqui, mas pode enviar aquele ali? Não é como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, mas às vezes são tantas as demandas que a gente diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Mas na verdade, Deus vai te dando, te ensinando, e você vai sempre consultando o Espírito Santo como fazer tudo com ordem e com decência. Então eu de verdade não sei. É o Senhor. É o Senhor. A minha resposta é o Senhor. E isso já fica aqui uma das primeiras lições que ela já traz no nosso podcast, porque quando ela fala eu não sei, já pega para você aí que tá aí, não tá cumprindo o propósito, não tá cumprindo o chamado, porque tá com desculpa de recurso, com desculpa de capacitação, com desculpa de geografia, essa geografia é difícil. Deixa eu te falar, ela tem experiência para dizer que não é nada sobre isso, é tudo sobre ele, né, amiga? Tudo sobre ele. Às vezes Deus, hoje eu participava de um debate e eu disse isso, às vezes Deus te tira de certos cenários, tira todos os seus recursos, todos os seus amigos para mostrar que sempre será ele. Sempre é ele. Então, é ele. E você sabe que é interessante, a gente estava tomando café aqui, e esse é um bate-papo descontraído, sem um roteiro, porque a gente está em casa, na casa dela, e eu tô levando o TursiCast assim agora. Vou na casa da pessoa, vou entrevistar ela,
Porque eu acho que é mais... Eu acho que a gente é a gente. Sem muito script, sem muita ensaio, sabe? A gente é de verdade, né, amiga? Sim, sim. E ela tava me contando no café sobre esse debate. E aí eu queria aproveitar, porque eu tô fazendo uma tese sobre o esvaziamento da igreja por falta de liderança, o quanto contribui, né? Que não é só esse o fator, mas o quanto o fator de não ter uma liderança servidora e transformacional pode impactar no esvaziamento da igreja, principalmente após a pandemia. O que você acha disso? Porque você estava num debate de pessoas que estão afastadas, que não querem, estão decepcionadas, e muitas estão ativadas dentro da igreja, ativadas religiosamente, porém não estão em Cristo. O que você acha disso? Conta aí. Porque às vezes a gente se enche de função e se esquece do relacionamento, da comunhão com o Espírito Santo. E esse foi um dos temas do debate, porque a gente está vivendo dias, a gente aprendeu na pandemia que consegue cultuar dentro de casa. Exatamente. Mas dentro de casa não é o ponto final, é um ponto de partida. A igreja começa dentro de casa. Só que a Bíblia diz que na comunhão o Senhor ordena a bênção. Qual a comunhão? A comunhão com a igreja, com os irmãos. E muitas pessoas estão feridas dentro de casa porque não conseguem sair desse lugar. Porque, na verdade, Márcia, sempre se relacionaram com o serviço. Sempre se relacionaram, foi o que eu falei, usaram o serviço, um cargo, uma escala, como linguagem de relacionamento. E Jesus nunca falou sobre isso. Tanto que Marta estava tão atarefada que Maria escolheu a melhor parte, parou tudo para olhar para Jesus. Então, quando a gente entende isso, a gente sai desse lugar de ativismo religioso e entra no campo do relacionamento com Deus, com a busca, com a entrega. De repente você está aqui e pode dizer, pastoras, porque a Márcia também é uma pastora, na função dela eclesiástica, fora o lado empresarial dela, ela pode dizer, você pode dizer assim, mas eu não consigo mais nesse lugar porque eu me feri. Você se feriu porque simplesmente tudo que você fez foi baseado em palavras de homens. Até começou com a motivação que foi o Senhor, mas a linguagem do homem, e o homem é um eterno, o ser humano é um eterno insatisfeito. Quanto mais você dá, mais eles vão querer de você. Agora, quando você se relaciona com Deus, muitas das vezes ele vai te falar, vem comigo no jardim, vamos descansar. Eu sou o teu pastor, te levo à parte dos verdejos. Descansa, não é o que você faz, é o que eu já fiz. Uau! E você vê que, eu falei que é tão bom estar em casa e de verdade, com essência, porque o Instituto e o TursiCast, o que eu carrego em termos de liderança e de ensinamento, eu falo sempre, amiga, algo que você trouxe na sua explicação, na sua explanação, sobre serviço e sobre ser. Aí eu acredito que a liderança, isso comprovado por grandes estudiosos do tema, ela é muito mais que um título, um cargo e uma posição. A liderança é um comportamento. E as pessoas, elas carregam comportamentos. E quando eu fiz a pergunta e a gente vê um esvaziamento depois da pandemia, e não é um retorno para os templos, né, para o local do culto mesmo, em comunhão, o destino, né, que destina a igreja, porque você pode estar me ouvindo e falando assim, pastora Márcia, mas eu sou a igreja onde eu estou. Eu também sou, ela é, o Espírito Santo habita em nós. Mas que lugar você congrega sendo igreja, né? Que lugar você tem comunhão com os teus irmãos? Então, é um pouco disso. E aí, eu acho muito interessante a forma que você caminha, te acompanhando de perto e vendo você pastoreando, vendo você nas lives, vendo você com tudo que você conduz, os projetos que Deus coloca na sua vida. Eu vejo que você já deve ter tido muito cedo comportamento de liderança. Uhum. Desde quando você lidera jovens, música? Desde quando você está lidando com pessoas? Porque liderar é lidar com pessoas. Sim, e a gente aprende com pessoas, né? Muito. É ferido por pessoas e é curado por pessoas. Eu estava no debate até falando sobre isso. Eu nasci no lar evangélico. E nesse ambiente, a minha mãe sempre foi uma grande líder, né? 5 filhos. Meu pai passou muito tempo doente. Então, ela desenvolveu em nós aprendemos com ela essa questão da liderança. Ela assumiu o lugar do meu pai, né? Não anulando o sacerdócio, mas assumiu o lugar do meu pai. E até como provedora por um tempo. Para funcionar o lar. Para funcionar o lar. Então, a gente foi criado na igreja, círculo de oração. A gente foi criado fazendo tantas coisas
grupo de jovem, culto de mocidade. Gente, eu limpava a igreja, a gente limpava barriga, a gente tinha prazer nisso, de fazer cantina. Então, existem pessoas, e você é uma líder nata, você pode até me dizer se eu estiver errada, existem pessoas que estudam para ser, e outras nasceram para ser. Sim, você está me perguntando, e realmente, eu costumo dizer o seguinte, ainda mais com a IA hoje, a inteligência artificial, todo mundo pode se intitular sendo alguma coisa a partir de estudos e conhecimentos. Sim. Agora, nem todo mundo, a grande maioria que não tem realmente a experiência prática, vai conseguir influenciar e levar uma transformação para as equipes que cuidam. Porque a transformação e o engajamento, a inspiração, a influência vai vir pelo exemplo. Então, como que você vai dar exemplo de algo que você só estuda? Você tem que ter passado, né? E ser experimentado. Sim. É isso que eu ouvi hoje. As suas experiências falaram muito mais do que muitas teorias. E eu fui experimentada, né? Deus nunca falou assim, minha filha, para um pouco, eu vou te ensinar. Não, na caminhada, eu aprendi na caminhada da forma mais difícil, Márcia. Da forma mais difícil. E eu estou aprendendo, gente. Eu quero estudar, eu quero evoluir, eu quero me atualizar, crescer na graça e no conhecimento, né? Então, isso é muito bom. Mas, assim, toda a minha jornada de vida foi praticando, aprendendo, fazendo. E posso te falar, servir a Deus, fazer a obra do Senhor, amar ao Senhor com equilíbrio, cuidar da família, é muito maravilhoso. Na verdade, uma vida que não tem o entendimento do seu propósito, da motivação do que faz, por que faz, para quem faz, é uma vida vazia. É uma vida que vive buscando, né? Se você está nos ouvindo e você fala assim, nossa, às vezes eu não sei, é um buraco que tem dentro de mim. Esse buraco é a falta do preenchimento do seu conhecimento em Jesus Cristo, da sua identidade e de saber a sua missão proposital para um propósito coletivo, amiga. Eu gosto muito quando José, já tenho vídeo sobre isso, já falei em podcast sobre isso, mas é porque norteia a minha vida. José, quando ele vai se encontrar com os irmãos, ele justifica dizendo, olha, foi para tudo, vocês fizeram o que fizeram para que isso se cumprisse. E olha, não é sobre mim, é porque a vida de muitas pessoas fossem salvas, conservadas, fossem ali há uma realização de propósito quando José se senta de fato no governo e vidas recebem provisão, vidas recebem daquele homem. Então, o que nós passamos é para conduzir a gente para esse caminho. Sim. Como é que você entendeu o seu propósito mesmo? Porque assim, é uma palavra meio romantizada nos dias atuais, né? Ai, eu quero cumprir meu propósito. Mas se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o propósito coletivo da humanidade, de Cristo na humanidade, eu posso estar cumprindo um propósito que só aplica aos meus interesses. Sim. Fala sobre isso, porque eu acho que você carrega, eu tenho certeza, acredito, que você carrega muito claro o seu propósito. Mas as pessoas chegam pra gente, você é uma mulher de influência, elas chegam pra gente, eu quero cumprir propósito, ai Dani, eu quero... Só que às vezes a motivação tá um pouquinho descolada. Sim, porque dentro do propósito tem renúncia, tem obediência, tem desprendimento. Dentro do propósito tem coisas que vão fugir do seu controle. Por exemplo, o propósito de José ser um governador, ele pôde controlar a traição dos irmãos? Não. Ele teve que passar por isso. Teve que passar. E de quem ele mais amava? Família, sangue. Sim, sim. E na verdade, só fere quem tá próximo. Exatamente. Né? Mas esses dias eu estava numa ministração e a pastora falou sobre isso, sobre o propósito. Porque nessa questão imigratória que nós temos aqui, uma ovelha dela foi pega pela imigração. E dentro da cadeia da prisão, o rapaz começou a pregar e ganhar almas para Jesus. Uau. E resumindo, tava com a deportação marcada, sabe? E foi lá em Boston isso. Deportação marcada e tal. E aí, daqui a pouco, aquele povo se converteu. 60 pessoas na prisão e queriam ser batizadas. Ela disse, eu não posso batizar, não. Mas você batiza, eu te dou autorização. Você batiza essas pessoas. Uau, resumindo, no dia que ele foi entrar no avião,
Aleluia. No dia que ele foi entrar no avião, falaram para ele, não, seu nome não tá mais aqui não, você pode voltar. Aí ela fez a pergunta, será que você fala tanto de propósito, é o que a gente tá falando? E se Deus, dentro do teu propósito, não quiser te dar livramento? Uau! Repete a pergunta para nós aqui. E se Deus, dentro do seu propósito, não quiser te dar livramento? Uau! Permitir essa dor, permitir essa ferida. Se dentro do teu propósito tem mesmo desgastes, porque ele não foi deportado. Uau! Ele agora entrou, vai ter a corte, vai se legalizar. Ele vai ter uma oportunidade. Uma oportunidade nova. Para ele e para a família. Uau! Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas não fizeram nada para ser preso, mas por causa do propósito e da família do carcereiro, ele foi preso, ele apanhou, foi açoitado. Que Deus nos livre disso, mas se dentro do propósito tiver isso. Então, você falou algo muito lindo. A gente tem que parar de romantizar o propósito. Às porque vezes é dor. As pessoas falam disso igual a adoração, a palavra adoração. Existe uma dor na ação da entrega. Abraão, me dá seu filho. Uau. Quem está preparado para responder yes? Eu não sei se eu daria. Eu acho que eu não dou minha cachorrinha que tá toda cansada, coitadinha, velhinha, ceguinha. Imagina um filho. E ele entregou, ele foi. Só que Deus sabia do coração. Deus às vezes está te pedindo coisas dentro do teu propósito para testar o teu coração. Ele não quer o teu mal. Mas Deus pediu minha agenda, Deus pediu meu ministério, Deus pediu uma ascensão no Brasil. Eu falava isso hoje também, parece que a gente está até repetindo a conversa. Eu fiquei 4 meses dentro de casa. Deus pediu a minha agenda. E eu achei que eu ia surtar, mas foi ali que Deus me encontrou. Sabe o que Deus está fazendo com as pessoas dentro desse campo de propósito? Está nos tirando do lugar de transtornar para transformar. Uau. E a transformação só virá pelos frutos do Espírito, porque vem aí o equilíbrio. Se você não entender para que Deus te chamou, você vai ficar transtornada, porque você vai se diminuir para caber no mundo dos outros, você vai anular sua identidade, você vai anular sua história com Deus. Eu tenho aprendido muito aqui que a minha vida é a simplicidade da funda. Sabe, a funda que Davi usou, não foi a funda, gente. Não foram as pedrinhas que derrubaram o gigante. Foi apenas uma ação que ele teve que provocou o sobrenatural. O cara era imenso, como é que uma pedra... Não tinha porquê, sabe? Só que Deus está nos chamando dentro dessa questão do propósito para um resgate de identidade, saber quem você é. Ele ama a simplicidade, para de se diminuir, para de se cobrar, para de ficar se comparando, para, em nome de Jesus, seja você. Existem pessoas que estão esperando você, esperando a tua verdade. Amei, porque eu tenho um curso chamado Seja Você Ser. Eu não sabia! Na verdade, esse projeto ele tá embrionário, mas ele já teve 2 turmas. Que legal. Mas o Seja Você, a ideia dele é exatamente essa. Porque quando você fala assim, seja você, a gente... Não é a ideia deturbada do empoderamento, do eu falo mesmo, eu também posso, eu sou, eu tenho. Não, o seja você é se esvaziar para que uma identidade que é violada, uma identidade que é de aparência, uma identidade que não é transformada, saia e entre a identidade original, da origem em Cristo. E aí a hora que essa identidade entra, amiga, começa. Eu quero. Mas não é pra você. Eu vou, mas eu não quero que você vá. Sim. Porque começa o Cristo falar. Sim, e você aprende a escolher sem peso, de ser aceitado ou não. O poder do não, sabe? O não é uma palavra que revela o que há nas pessoas. Eu acredito nisso. Fala não, você vê se vem birra, você vê se vem rebeldia, você vê se vai vir perseguição, falou não pra mim, também vira cara. Então, o não, ele traz pra fora algo que já estava dentro nas pessoas. Então, você quer testar uma amizade? Diga um não uma vez, quando a pessoa falar assim pra você, amiga, eu vou fazer tal coisa, vamos em tal lugar comigo, amiga, esse dia eu não posso. Mas como não? Eu tava contando com você. Amiga, eu não posso. Sabe por quê? Porque quem já entendeu a sua identidade consegue respeitar a identidade do outro. Sim. As escolhas do outro. Porque só alguém que se conhece tanto
pode saber que alguém não é o que fala, mas é o que faz. Sim. Então, quando eu digo um não para alguém que me entende, que tem identidade clara, ela fala, amiga, não vai faltar oportunidade. Sim. Te entende. A gente faz isso, né? Nossa, como eu fiz um convite para ela recentemente, para ela ir no meu aniversário. Imagina ela rodar 3 horas de trânsito para ir lá ministrar para as mulheres que estavam lá comigo na outra cidade e voltar. E ela tá fazendo live na madrugada e a vida dela é corrida. Ela não pensou 2 vezes. Mas se ela me falasse assim, amiga, não dá. Eu falei pra ela, amiga, se for ficar difícil pra ti, eu descobri eu que chamo eu te amo outra. Muito. Eu descobri que eu amo muito a Márcia. Mas isso é a integridade de alguém que vive de dentro pra fora. Sim. Porque existem pessoas que têm uma máscara de integridade. Sim. Então eu vendo uma integridade, uma imagem, né? Uma imagem, mas daqui a pouco, na primeira oportunidade que as coisas fogem de mim, então eu vou evidenciar quem verdadeiramente e qual era a minha motivação. Motivação é um negócio sério. A gente não dá tempo para as pessoas mostrarem as motivações reais delas. É verdade. Quando a gente vai na caminhada, a gente vai aprendendo isso, o que acontece? A gente não é que a gente testa as pessoas, né? Outro dia uma pessoa me disse assim, amiga, você vive analisando esse comportamento, mas não é, porque eu estudo sobre comportamentos, eu gosto, mas eu nunca sento numa mesa e qualquer fala, qualquer olhar para mim vai ser uma coisa que não tem por trás um comportamento. É inevitável. Aquela pessoa, ela vai em detalhes comportamentais mostrar. Né? E eu acredito muito nisso. Agora eu queria devolver para você, porque você é minha entrevistada e eu não quero só falar. Eu tô só aprendendo. Vamos lá. Vamos lá, porque eu quero que esse programa aqui fique com muito ensinamento. Meu Deus, vamos embora. Quero muito ensinamento. Falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre você. Mas eu queria dizer o seguinte, o que a América trouxe para você em termos de liderança familiar? Seja para sua família, o que você tem visto, o que você tem observado, né? Porque eu tô aqui há algum tempo e um pouquinho mais de tempo que você, mas eu vejo que casamentos aqui são destruídos, Sim. Eu vejo filhos perdidos, né? A gente passa muitos desafios aqui. Mas quem não tem Jesus como aquele que pode dar respostas, sofre um pouco mais. Mas nós estamos aqui para dar resposta. O que você vê por ser uma resposta a essa nação e a essa cidade? Porque eu vejo você como uma resposta. Deus mexeu muito comigo aqui na América, né? Como eu comentei, fiquei um tempo... Porque no Brasil, a minha vida toda foi ministração, altar, igreja. Eu cheguei a estudar para ser oficial da Marinha, não passei. Eu sabia que eu fui avisada que eu não iria passar. E mesmo assim eu insisti. Enfim, Deus tinha uma missão para mim. E eu acho lindo quando Deus, assim, levanta pessoas nessas 2 vertentes, no profissional e no espiritual. O normal é assim, mas existem aquelas pessoas que Deus separa, né? E aí a América mexeu muito comigo dentro disso, porque eu estava numa fase no Brasil que eu não estava tendo mais tempo para cuidar da casa, para cuidar das coisas. E eu vim para cá sem as minhas filhas. Veio meu esposo chegou primeiro. E eu acho que eu já te contei isso. Teve uma vez lá no Brasil que minha filha chegou a dizer para mim assim, mãe, eu só queria que você me abraçasse como você abraça as pessoas da igreja, do gabinete. Não é que eu não dava amor à minha filha, mas o meu tempo maior era dedicado à igreja, ao ministério. E ter vindo para cá, até nessa área houve um resgate. Por quê? Porque ela ainda não foi para casa dele, porque é normal aqui as pessoas virem, morarem com outras pessoas, Sim. até se estabelecerem, enfim. E aí ela tá morando comigo e hoje ela tá grávida e eu tô tendo a oportunidade de retribuir a ela o amor, o carinho, aquilo que eu achava que estava dando na medida que ela queria receber. Mas hoje Márcia, eu só tô sem um pouco de tempo de novo, mas eu amo essa questão de casa. Eu falei até hoje, comentei que você precisa arrumar meu quarto, né? Porque às vezes na correria a gente não arruma. Então, a coisa simples da vida. O menos é mais. Yes. Jesus tem me mostrado que o menos é mais. Não é o muito que eu saio para cantar, para pregar, para... Não, o menos é mais. Então a América, ela faz isso com você. O que tá ruim no Brasil, se você vier para cá e não tiver um suporte espiritual, potencializa. Ah, mas eu fui para América, meu casamento acabou. Não, ele já estava ruim. Porque aqui potencializa tudo, o que tanto bom quanto ruim. E aí vem o equilíbrio de blindar a sua casa.
guardar. Aqui a gente faz muita reunião em casas, nas casas, né? E eu tenho um hábito, eu não sei nem por que eu vou falar isso, mas de repente pega pra você. Eu tenho um hábito de orar minha casa muito. Ungir a minha família, ungir os meus quartos. A minha filha diz que desde pequenininha eu chegava no quarto, hoje não mais, porque ela é casada e a outra não tá aqui. Mas eu coloco as mãos, eu unjo, até a cachorrinha eu oro. Então, eu tô tendo mais tempo para fazer isso, sabe? Isso. E a América, ela não é que ela fere, mas Deus usa essa questão estrangeira e migratória, outra nação, para melhorar você. E o poder do não aqui para minha vida tem sido maravilhoso. Eu antes, já que você trabalha com isso e abrindo para vocês aí, eu tinha muito medo sabe, do que as pessoas falariam, Sim. se eu disser um não. E aqui é uma questão de sobrevivência. Não tem como. Sim, sim, não, não. Você contou... Ele te ensina. Isso. E se a pessoa se ofender, é com ela, o problema é dela. Mas você foi sincero, você foi verdadeiro, com amor. E eu tô muito assim. E existe uma coisa, que você tá falando isso, que a gente aprende aqui na América, para quem tá nos ouvindo no Brasil, ou para quem tá em outro país, quem tá aqui sabe bem. O americano, a cultura americana, combinado é combinado. É isso. A palavra vale mais do que dinheiro aqui. Dito é dito. E ele não tem problema nenhum em dizer não. Eu tenho uma sócia que é americana, né, no escritório de contabilidade. E é sim e é não. E eu tenho aprendido com ela, já estou caminhando com ela há 3 anos, e como eu aprendi que a cultura de um outro país, o quanto a gente tem que ter humildade. Claro, tem muitas coisas maravilhosas no nosso país, que faltam aqui, inclusive, né? Como, por exemplo, família. Calor humano, Estávamos acabando de falar. Aqui as crianças crescem com 16 anos, vão para a faculdade e elas não voltam mais para a casa dos pais. Aqui é comum você visitar lares de americanos que os pais, já idosos, não vê seus filhos nem os netos. São cheios de portas-retratos, mas não tem visita, não tem calor emocional, não tem abraço, nem afeto. O que no nosso povo e a nossa cultura brasileira tem de sobra. Então, voltando à questão do não e do sim e não, esse país nos ensina a dizer sim e não com responsabilidade e sem culpa. Se o outro não entendeu, o outro precisa buscar esse caminho de compreensão. Então, a gente fala sem peso, porque a gente foi sincero, porque a gente entendeu que era o que tinha que ser dito. Mas muito bem, falamos um pouco de família, estamos falando sobre fé, família e finanças aqui, né? À luz da palavra. Como que você vê e enxerga essa transição que você passou de um país, né? Porque você rodou o Brasil todo. Isso você deve ter contado nos dedos onde você não foi, né? Muito mais fácil do que eu conto ainda onde eu quero visitar no Brasil. Porque você era itinerante, você era uma pastora muito convocada, muito influente. E aí, mas não é a mesma coisa quando você vai para uma outra cultura, né? Então hoje você realmente você ainda está numa transição, né? Você vai fazer aqui quanto tempo? 2 anos e 3 meses. Então, vou fazer o primeiro ano deve ter sido aquela loucura. 4 meses trancada, ela já disse. Tem poder. O segundo... Gritava, Márcia, em casa. Eu ligava para ela. Eu não tenho nada para fazer. Porque eu achava que era o que eu fazia que me mantinha... isso é muito forte. Fala aí. Porque eu achava... que o que eu fazia era o que me mantinha viva. O meu valor estava no que eu fazia. Né? Uau! E, olha, é uma desconstrução. Isso. Olha, você precisa... A gente precisa falar disso, sabe por quê? Porque não é só sobre mudar de país. Essa desconstrução para ser construída nas mãos do oleiro exige uma coisa na minha visão, e eu quero que você fale também. Na minha, é uma decisão interna que se expõe fora. A gente não vive fora o que internamente, mentalmente e nas nossas emoções a gente não decidiu. Então a gente fica assim, mas lá no Brasil, nossa, eu era executiva de uma grande multinacional. Nossa, eu era uma pastora muito conhecida. Cheguei aqui, eu ando aqui, ninguém sabe nem quem sou eu. Mas em que momento precisam saber quem somos? Se não o Senhor.
Então, fala dessa desconstrução, porque tem muita gente precisando ser desconstruída, porque tá assim, eu não vivo o meu propósito, eu não tenho plenitude, eu não tenho prosperidade, eu não alcanço aquilo que Deus tem. Por que com a outra acontece? Por que comigo não acontece? Deixa eu te falar, enquanto você tá com o bastão, o controle na sua mão, querendo ser essa identidade violada, falida, de aparência, cheia de botox, e é bom, tá? Porque eu também gosto, não é disso que eu tô falando, eu tô falando do que evidencia mais fora do que dentro. Fala de desconstrução, amiga, porque você passou por isso. Meu Deus do céu. Eu lembro que meu marido chegava às vezes do trabalho e ele me tirava de dentro de casa. Vamos dar uma volta no Walmart, porque eu tava surtada. Quem é o Walmart? Conta quem é o Walmart. A pessoa vai pensar assim, levou ela no shopping pra gastar. Não, é o supermercado, mas que tem de tudo. E todo brasileiro que vem aqui como turista tem que passar no Walmart. Tem tudo. É como se fosse o Pão de Açúcar, o Extra Hipermercados, açaí pra você aí. O Guanabara. Guanabara no Rio. E aí, ele me levava e eu ficava em casa. Teve um dia, gente, que eu fui pra porta de casa assim, eu gritei, tem alguém aí? Hoje eu tô rindo, tá? Mas foi desesperador. Foi muita lágrima. Tem alguém aí? E aí, logo depois apareceu uma vizinha brasileira, enfim, uma só. Fora que você mudou para um condomínio que era novo, né? Novo. Hoje eu ainda moro nele, mas em outra casa. Mas assim, hoje tem casas, mas na época não tinha. Você não tem noção. Deus pôs ela no secreto do secreto. Foi o deserto. E as especulações? Você tá no Brasil, tava na crista da onda e fazendo tanta coisa. Vai, faz banner, bota a agenda aberta e Deus, tu não vai fazer nada. Bota a agenda aberta. Você não é um produto, quem cuida de você sou eu, quem cuida da sua casa sou eu. Eu fui literalmente uma dona de casa. Aquele negócio que a gente passa no chão, que o MAP. Eu passava aquilo ali umas 20 vezes. Gente, o que é isso? É como se fosse o pano de chão e o rodo da América. Eu limpava, aí tinha, na época tinha uma... Com isso nasceu o livro, não foi? Nasceu o livro, arrumando a casa. A casa era eu, meu coração, minha alma, organização de valores, princípios e valores. Hoje, gente, de verdade, Não, vamos continuar. Da desconstrução. Aí teve um dia que eu liguei pra Márcia e falei assim, Márcia, eu tô tão preocupada. Ela, por que você tá preocupada com a tua reputação? Porque a gente fica. O que vão falar de mim? Porque existem pessoas que estão perto de você, não porque amam você, mas amam o que você faz. Os acessos que você tem. Existem pessoas que estão perto de você porque elas têm interesse em se beneficiar com você. Porque amigo de verdade vai te amar quando você tá bem, quando você tá mal. Gente de verdade não tá preocupado se você tem seguidor e você não tem... E eu vou abrir um parênteses e vou me responsabilizar por essa palavra aqui. Eu vejo o Brasil tomado por vaidade no nosso meio espiritual. As pessoas estão passando por cima dos seus sentimentos, dos seus princípios e dos seus valores por uma breve e momentânea fama, perdendo famílias, pagando caro para estar em mesas que Deus não quer que você esteja. E eu amo a minha nação, mas quando você está fora, você tem uma ótica ampla. Ou a gente volta de verdade ao lugar da simplicidade, da humildade, a cuidar das nossas casas, a cuidar dos nossos maridos, a honrar os maridos como sacerdócio. Porque aqui em casa, no Brasil, as pessoas falavam, a pastora Dani, o esposo da pastora Dani. Não, hoje, quem me conhece aqui e sabe sobre valores... O pastor Alex, o pastor da pastora Dani e esposo dela. Porque eu não sou maior do que ele. Ele é o cabeça. O corpo nunca fica acima da cabeça. A cabeça que fica sustentando todo o corpo. Então, Deus aqui me ajustou. Estava errada no Brasil? Não, não estava. Mas às vezes você não ouve mais. E é importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que às vezes você está pensando assim, poxa, deixa eu te falar. O estar errado que ela fala, não estava errada. O errado, às vezes, na nossa cabeça é em pecado. É fazendo alguma coisa que é na exposição. Basta você estar fora do teu propósito, que Deus vai te colocar no lugar certo. Sim. Basta isso. Sim, sim. É importante, porque às vezes a pessoa está buscando algo do errado como algo... Não. E, Márcia, as pessoas estão tão desesperadas pela performance. Por dar certo, que ela de repente já está dando certo só de estar
obedecendo ao Senhor. E outra coisa, eu ouvi numa entrevista que eu fiz num programa de rádio, que você já foi, né, do qual eu sou apresentadora, da Rádio Rainani Gospel, uma rádio aí do Brasil. Eu levei um pastor, na verdade é um apóstolo, e ele falou algo na live que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim, a gente está vivendo uma geração que está ensimesmada. Ensimesmada. Uau. Falam mais de si. Tudo sobre nós. Tudo sobre eles, tudo sobre... Você falou de performance. E eu escutei ontem uma apresentação que o cara, tudo bem, ele é cristão, mas o foco dele não era esse. Ele estava lá para falar de venda. Mas o que ele mais falou foi: eu mudei o número tal do tal. Eu mudei o tal. E esse é o papel dele porque ele fala de venda, ok? Mas a gente tem, no nosso meio, pessoas que deveriam estar dando a glória a Deus para seus números e seus resultados, para suas performances. E isso é muito sério. Mas foi eu que consegui, mas foi eu que fiz. Mas se não fosse eu que eu colocasse, deixa eu te falar, uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos aqui, nesses 6 anos de América. O dia que eu estiver escondida e Deus quiser me apresentar alguém, ele faz como ele fez com Ruth. Ele coloca no lugar que você vai lá porque não sabe por quê, pra quê, com quem, que dia, só aceitou, só obedeceu e foi na maior humildade. Chega lá, Deus coloca um favor e uma graça no coração de alguém, como colocou no coração de Boaz, para olhar e cumprir um propósito. E aqui o nível da obediência é tão grande que você também vive milagres extraordinários. O nível de milagre muda. Se não fosse isso. Deus faz realmente os Boaz entrar no seu caminho ou você entrar no lugar do Boaz. Mas aqui não tem forçação. Yes. Quem anda debaixo de uma palavra, glória a Deus por isso, não tem forçação. Aqui, literalmente, quando Deus quer, o milagre bate na tua porta. As pessoas o favor de Deus te abraça. Porque se existe uma coisa que protege uma família, é a obediência. Eu ia falar isso, porque talvez quem está nos assistindo, amiga, pense assim, nossa, elas estão falando de um jeito da América, que então você chega lá e isso tudo vai acontecer. Não é isso. É uma obediência. Então, se você está no Brasil, deixa eu te falar, no lugar que você tá, na cidade que você tá, na empresa que você tá, no ministério que você tá, na família que Deus te colocou, com as amizades que estão com você, deixa eu te falar, você vai ter que se posicionar em obediência e renúncia. Não tem como Deus não te abençoar. Vai te abençoar. Eu precisei trazer meu coração para cá. É verdade. Eu amo o Brasil, mas eu precisei trazer meu coração para cá. Eu fui até na inauguração de uma igreja muito abençoada no Brasil, que inaugurou aqui, o pastor Silas, que é uma referência, pregou. E ele disse assim, enquanto você estiver dividido aqui, sua vida não vai romper aqui. Você precisa trazer o seu coração para aquilo ali. O que Deus falou para Abraão? Sai do meio da tua parentela. E não é nem pra olhar pra trás, né? Sim. A gente tem que sair e não pode olhar. Sim. Não é que você não sinta saudade, né, amiga? Porque, por exemplo, outra coisa que as pessoas perguntam muito pra gente mas como que fica a família? Cara, eu sinto muita falta da minha família. Eu sinto saudade da minha mãe, das minhas irmãs. Eu sinto muito. Eu não falo todo dia com a minha mãe, mas eu falo mais com a minha mãe estando aqui do que quando eu estava no Brasil. Agora, existe uma coisa que poucas pessoas falam e eu vou ter que trazer esse assunto aqui. Porque foi uma das coisas que eu falei com a Dani, que quando eu migrei pra cá, eu tive que entender isso. Toda sua obediência e sua renúncia vai exigir de você um ganho e uma perda. E estar longe não significa que você está perdendo, mas você está abrindo mão de estar perto. Eu não perdi minha mãe, mas eu abro mão, então eu tenho uma perda de convivência. A Dani tá passando por algo que eu falei pra ela, você tem que estar preparada se acontecer algo com alguém da sua família no Brasil, antes dela vir pra cá morar. Sim. Eu falei pra ela, ela perguntou, amiga, me conta como é. Ela ficou na minha casa, e eu falei, amiga, aqui a gente tem que estar preparada. Se acontece algo lá, eu posso ter a condição de ir, como eu tenho, eu posso estar preparada pra ir com dinheiro, eu posso chegar no aeroporto que eu morava em Orlando, perto da minha casa, tipo, meia hora eu tô no aeroporto, pego o próximo avião, tem vaga, eu entro. Se Deus não me permitir chegar a tempo para um velório, ele não me permitiu, ele é o dono. E eu disse isso para ela. E ela tá passando por uma situação, Sim. Eu queria que você falasse por quê? Porque eu já vi gente passando isso no Brasil. Muda de cidade e não consegue, se culpa pelo que ficou no passado, como se fosse responsabilidade da decisão que tomou.
Se você toma uma decisão em Deus, saiba que tudo está cooperando. Sim, tudo tá cooperando mesmo. O meu pai, ele tá bem doente, né? Ele tá com um problema no pulmão. E aí, ele adoeceu, né? Na verdade, ele tá bem doente. E quando falo isso, a minha mente já... Sim. Eu vou sim. nele lá e até as Sim. palavras eu troco. Só que meu pai nunca foi evangélico. Ele tem 86 anos. E ele aceitou Jesus há pouco tempo. Gracinha. E que você fez o... E a gente batizou ele online. A minha irmã é pastora no Brasil, fez a expressão nele e eu ministrei a oração. E ele disse para mim assim, totalmente consciente: não venha, viva o seu propósito. Ele falou assim: cumpra a sua missão. Aconteça o que acontecer, você não precisa vir. E eu posso vir. Pode. Eu estou legalizada para ir. Mas entre o querer... Não, você vê que assim, antes da sua desconstrução, Sim. amiga, olha, quando chegar a minha oportunidade de ir para o Brasil, eu vou voltar a fazer as agendas. Depois você complementa, termina do seu pai, mas hoje você tem a oportunidade de ir ao Brasil. Não posso. E Deus Quando chegou a documentação, eu fiquei muito feliz, né? Seu marido, eu não esqueça do pastor Alex. Fala dele, que eu nem leio. Ela ficou toda felizinha, tipo assim, né? Aí, rapidinho ela entendeu que não é agora não. Ele falou: você vai fazer o quê no Brasil? E convite eu tenho, gente. Nem toda porta aberta é pra você entrar. Uau, verdade. Gente, Deus te abriu uma... Não, e Deus te abriu uma porta aqui, Sim. que é a porta do propósito coletivo. Sim. Você estava fazendo individualmente. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Ela fazia muito isso e cada um da família dela fazia. Hoje, eles cumprem uma promessa juntos. Sim. Gente, é muito, muito mais. Sim. Mas continua do seu pai. Amiga. Não, e aí ele tá lá, Deus tem se sustentado Glória ele. a Deus. Ore por ele. O Tonho, o Antônio Moura. E ele fica lá no hospital: eu quero comer caranguejo, eu quero comer não sei o quê, eu quero comer não sei o que lá. E liga: eu quero ver meu genro, eu quero ver não sei o quê. Enfim, e a gente tá lidando com isso. E ele fala: não vem, não vem. Então, mas, amiga, mesmo se o Senhor permitisse levar ele, é o que eu falei uma vez para uma querida. Estar lá é uma questão mais de despedida emocional, afetiva entre pai e filha. Eu falo porque eu cuido de pessoas aqui que perderam o pai. Uhum. Eu tenho uma amiga que perdeu o pai. E ela tem superado isso porque ela não tinha como ir. E não é sobre ter ou não ter documento. Sim. É sobre entender a soberania de Deus. Sim. Deus é soberano em todas as coisas. A gente não sabe o propósito dos afastamentos, sim, dos distanciamentos que ele permite na nossa vida para todos que a gente ama, seja família, amigo, os lugares que você sai. Se a gente não entender que há propósito em todas as coisas debaixo do céu e da terra, amiga, a gente vai viver querendo dar satisfação pro outro de que a gente não tá fazendo nada. Sim, sim. É complicado. E na verdade o que menos a gente tem que fazer é isso. É ouvir o outro. A voz que tem que dirigir a gente é a voz do Senhor. Isso não quer dizer que você vai ignorar as pessoas, não. Mas gastar energia naquilo que realmente é importante. A gente está à beira de uma conferência. É a minha primeira conferência aqui. Que já tinha no Brasil, já tinha. Então, é a minha primeira conferência. Porque até é bom deixar isso registrado, porque assim, 2018. Deus não te busca para fazer algo que ele já não te mostrou. Ou seja, ele te mostrou no Brasil. O que você está fazendo aqui é o que ele já tinha... O nome em inglês. Deus deu pro meu marido Woman Evolution. E eu disse: mulher que evolui, mas por que não português? Não, é inglês. Deus desenhou. Quanto tempo tem isso? 2018. Uau! Você 19, nem pensava em vir não! aqui. Nem de férias você tinha vindo. Não. Uau! Deus se antecipa. A Bíblia diz que ele é eterno. Antes que houvesse dia, eu já sou. Aleluia. E não há nada que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu. Deus já estava agindo para que em 2025 o Woman acontecesse aqui em Orlando. Deus já estava agindo. E dentro disso tudo, dessa movimentação profética, nasceu a Café Church, uma igreja que a gente fala que lá o café é quente, a fé é viva e a adoração é real. Pastor Alex, que é o pastor da igreja, eu sou pastora auxiliar. Nasceu... Um beijo
Para você, pastora Alex, obrigada pelo seu serviço. Beijo. E aí, gente? Olha, a gente tá muito em casa mesmo. A gente tá em casa. E aí, mas eu acho que até as o meu pé... meninas vejam, né, quem tá nos acompanhando, o que eu disse no início. A gente não quer ser uma aparência, amiga. Não. E ninguém aqui é uma performance. A gente aqui é... eu até... O produtor tá mandando uma... Não, na minha vontade era estar no sofá, entendeu? Como você fez lá em casa. O aniversário dela correndo, todo mundo lá celebrando, e eu deitei no sofá. E aí, pra gente, você vê, ligar uma coisa na outra. O dia que eu disse pra ela sobre a reputação. O apóstolo Léo diz o seguinte, Léo Fusaro, que é meu pastor, ele diz que o último estágio, a reputação é o último estágio do orgulho. Ou seja, o último estágio de alguém que é o orgulhoso é a reputação. Quando ela abandona a reputação, ela não é mais uma pessoa com ego inflado. Sim. Ela tá preocupada. Então, tipo assim, você tá aqui, nós estamos aqui tão leve, porque a gente não tá preocupada com a reputação, mas a gente quer exalar o caráter de Cristo nessa manhã. Aqui é manhã, né? Mas para você pode estar vendo o horário que for, que o caráter de Cristo, que a essência de Cristo te alcance nesse dia. É tão bom ser leve, né? Tranquilo. Você sabe que quando no início, assim, eu estava recém-casada e eu fui ministrar no estado do Brasil. E a gente que é criado na igreja, a maioria, assim, ela tem o serviço muito... Sim, aguçado. Aguçado nela, né? Aí eu cheguei na igreja, que eu tinha acabado de vir do aeroporto, e o irmão falou, vou passar aqui na igreja e tal. Aí nós entramos, eu fui na igreja. Amiga, eles estavam botando a cortina, né, para conferência, e eu fui para ajudar a segurar. Não, você não pode. É muito comum, é muito comum. Ele quis me proteger, né? Mas foi muito espontâneo. Não, você não pode, porque você é cantora. As pessoas não podem vir você aqui, porque você... Eu fiquei, meu Deus. E você sabe que você está trazendo algo dessa geração. Você vê, isso tem quanto tempo, quando você casou? Tem 26 anos, 27 anos. O que acontece hoje? Hoje a gente está vivendo um movimento que essa fala dele é uma fala de proteção. Sim. Mas a gente vive uma geração que deixou essa fala ou essa atitude virar fama, idolatria. Sim. Então a gente vê pessoas chegando em lugares e saindo, e tem discussões eternas sobre igreja com isso, igreja com aquilo, sala para não sei o quê. E eu não quero entrar nisso porque eu tenho a minha opinião e eu não gosto de debater esses assuntos porque eu simplesmente acredito numa coisa, amiga. Se você tem um prédio e você quer construir esse prédio de maneira que ele influencie outro e ele está perto de um prédio torto, faça a sua parte, que as suas atitudes denunciam as atitudes de quem não tem o prédio correto e o prédio está tortinho. Não precisa brigar. Não precisa. Então, assim, mas hoje você vive circunstâncias onde você vê pessoas exigindo isso, é o contrário. Então a pessoa chega, você vai convidar a pessoa para algo, você disse algo sobre o Brasil, e outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, Márcia, você acredita que a pessoa não me chamou mais? Eu tinha te falado que a pessoa me chamou para fazer algo com ela. Eu falei, por quê? Porque ela olhou minha rede social e falou que eu não tenho nem 10 mil seguidores. Que feio. Que feio. Eu falei, pois eu então não vou ser chamada para quase nada, minha filha. Porque primeiro, e agora eu tô tentando até derrubar meu Instagram. Eu tô construindo um novo, tem só 100 lá no segundo, que se derrubar eu vou começar do zero. Mas o que eu quero dizer? O meu perfil é orgânico. Quem quer me ouvir, eu falo para quem quer me ouvir. A minha mensagem vai para quem vai transformar. Eu não estou preocupada se eu tenho uma quantidade, porque a relevância não está na quantidade de números que eu produzo. Isso para tudo. Numa empresa, numa igreja, numa rede social, a relevância não está na quantidade de números que eu produzo, mas na quantidade qualitativa de vidas que eu transformo. Uau! Isso é relevância. Não adianta eu ter 1 milhão de seguidores se eu não falo daquilo que transforma. É só olhar para sua rede social. Você vai ver influencers, pessoas que falam de coisas que levam para o inferno. Então, isso para mim... Só que a gente vive um tempo que as pessoas exigem isso. Sim. Elas exigem. Elas entram no lugar e fora que existem pessoas que ainda chegam no lugar e, por exemplo, tá eu e a Dani. Eu já passei por isso. Tá eu e a Dani. Não com a Dani, mas tá eu e a Dani.
A Dani é uma mulher conhecida. Eu tô no mesmo ambiente, fui chamada para o mesmo ambiente de pregação. Você tem lá 3 pregadoras. Eu tô lá porque a pessoa me conhece, sabe do meu conteúdo, já teve experiência comigo e ela me chamou não por isso. Ela me chamou porque ela me conhece, conhece a minha história. Ela sabe que eu posso falar daquele tema com relevância para a transformação, porque eu fui transformada. Tô no ambiente com 2 outras famosas. Sentaram todos na mesa e não me convidaram. Você tá preparado, preparada para mesas que não te chamam, mas que o Senhor também não te quer lá? Yes. Isso é identidade. Isso é abandono de reputação. Isso é clareza de propósito. O meu objetivo ali era com vidas, não com exposição de rede social. Porque todo mundo tirou foto. E eu não saí na foto de nenhuma delas. Sério. Então, eu passei por isso também. Eu acho que isso passa por tudo que nós estamos falando. Sim. Sobre você ter clareza de quem você é. E é libertador, né? É libertador, amiga. Porque eu já cheguei num ambiente recente que uma pessoa muito bem arrumada, e olha, amiga, que eu andava no salto no Brasil. Eu andava toda de terninho por causa da minha carreira, por causa do trabalho que eu tinha. Eu tinha reuniões com executivos toda semana, pelo menos 3 vezes na semana. Foram 20 anos trabalhando assim. Então, era como um uniforme, era como um padrão que eu acostumei. Então, pra mim, o que eu mais amo aqui é andar de chinelo e de pijama. E do jeito que eu quiser. E aí, eu fui em determinado lugar, a pessoa olhou pra mim e falou assim: nossa, menina, mas as pessoas vão olhar e não vão nem saber quem você é. Porque não vão associar você ao que você faz. Aí eu disse assim pra pessoa: mas eu não quero que ela me associe ao que eu faço. Eu quero que ela veja quem eu sou. A gente mora num lugar, gente, você que é do Brasil que tá assistindo, que você anda na rua, nos malls, nos shoppings, você vê muito famoso. Exatamente desse jeito. Exatamente. Aqui em Orlando, o que mais tem é artista do Brasil Sim. que resolveu morar aqui. No mercado, gente. Normal. Mercado. O pessoal que acompanha sabe que o falecido Silvio Santos, ele ia de pijama todo colorido da Disney no supermercado. Sim, e ninguém parava ele. Não. Só um brasileiro e respeitava, e ele muito gentil. Então, aqui se desconstrói muito essa questão da tudo idolatria. Isso da desconstrução. Da idolatria. E da questão do que o ter é mais importante do que o ser. Sim. Eu tenho um carro, eu mostro o carro, eu mostro os números. É importante ter a autoridade. Sim. Sabe? Mas a autoridade, ela vem com fruto. A autoridade, ela vem com transformação. Porque você pode mostrar o que você tem. Mas se aquilo não transformou a vida de alguém, você só tem. É teórico, né? Você só tem. Sim. Então eu tenho um baita carro, mas eu não tenho amigos leais que no dia da angústia estão comigo. Eu tenho amigos que no dia que eu perder o carro, eles somem. Sim. Essa é a real. Eu acredito que Deus, nesse podcast, está te chamando para ser. Yes. Ter é importante, mas ser é melhor. Ser o que Ele quer que você seja. Né? E você vê, a gente aprende a trabalhar o corpo, a alma e espírito ao longo da nossa jornada. A gente é um ser que tem corpo, que precisa se cuidar, que precisa valorizar. O corpo envolve muita coisa, alimentação, Sim. Aparência. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, o que eu estou dizendo é que isso não é mais importante. A mesma coisa, você tem uma alma, né, amiga? Sim, você tem que cuidar das suas emoções. Meu Deus, e o lugarzinho que precisa de um espírito forte. Graças a Deus que a Bíblia diz que o espírito tá pronto, porque senão a gente matava ele na emoção. A gente ia pegar ele e fazer assim com o espírito. Sai que eu não preciso de você, mas o espírito tá pronto e ele que nos coloca no lugar. É verdade, tem 2 textos maravilhosos. Provérbio diz que assim como você se enxerga na sua alma, você é. E eu gosto de Davi, quando ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Ele conversa com a alma dele. Ele só vai conversar com a alma dele porque o espírito dele tá forte. Ele tem relacionamento com Deus. E tem dias que a gente fala assim, Deus, eu não sei quem eu sou, mas eu vou. Gente, eu tô rindo, porque eu sei o que ela tá falando, eu sei que passar isso na pele. E quando ela tá falando, eu falo, gente, daqui a pouco esse povo vai sair desse lugar, porque são 6 anos aqui. E essa mexida de entrega, de falar assim, tá bom, Deus, ela leva a gente para um lugar. Sabe que eu tinha muito medo dessa palavra, se Deus permitir. Vai que ele permite.
Mas hoje eu falo, se Deus muda. Se Deus permitir, se Deus... Eu falo para ele, voltando à conferência, Senhor, pisa na minha frente, fala, age, Amém. Prepara, usa os pregadores, usa as mulheres, Márcia vai estar ministrando. Senhor, não deixa sair um ponto dos lábios dela, porque o temor e o lugar da obediência te faz ser muito criterioso na busca. Você mergulha porque você quer ver Deus fazer na vida das pessoas o que você está vendo Ele fazer em você. Márcia, de verdade, se Deus me pedir algumas coisas hoje, tipo, filha, você não volta mais ao Brasil. Eu vou ficar assim parada, mas eu vou dizer, tá bom, Senhor. Eu falo isso diante do Espírito Santo. Coisa que eu não falaria há um ano atrás. Porque eu tinha raiva. Teve um dia que eu me joguei no chão e falei assim, que eu fiz? Onde está o meu pecado? Quem não fica que eu fiz para estar aqui? Um lugar que todo mundo quer. Gente, aqui é maravilhoso, tá? Aqui é uma bênção. A questão é sair do teu conforto, da tua zona de conforto e entrar na obediência, né? Jesus foi batizado e foi logo depois de um tempo de ascensão, de ver o céu aberto, da pomba aparecer, o Espírito Santo se manifestar. A Bíblia diz que ele é conduzido pelo Senhor ao deserto. Então, a minha vida no Brasil, eu considerava um tempo de muita estabilidade em todas as áreas. E o deserto, ele é um lugar de passagem. Sim. O deserto não é um lugar que a gente permanece, né? Ele é um lugar que a gente está passando. Mas quando a gente está no deserto, a gente aprende a beber daquilo que tá faltando, a suprir a necessidade do que falta, exatamente. Porque no deserto, você tem sede, então você não quer Coca-Cola, você quer água. Quem tá com muita sede não quer Coca, que não mata. Depois do deserto, você fica muito apurado no gosto, nas escolhas. Não é qualquer coisa, não é porque você ficou metido, não. É porque o deserto te ensinou a dar valor ao que realmente é importante. E não desperdiçar. Não desperdiçar a oportunidade, não desperdiçar a sua fala, não desperdiçar seu tempo. E no deserto tem banquete, né? Também. Eu lembro de milagres, assim, da gente comentar numa live que queria um microfone e as pessoas ligarem e falar, você está precisando de microfone, me passa o teu endereço. E chegar microfones aqui. Você sabe que fez lembrar uma história que eu vou contar rapidinho, devolvendo para você. Eu tinha uma função boa, um salário bom no Brasil. Eu tinha Produção, uma carreira. me dá uma água. Please. Eu tô com a boca. Please. Não precisa no copo não, na garrafinha. Que aqui outra coisa boa é que a gente não precisa ficar pegando copo, a gente toma na garrafa. E é porque é barato, muito barato a água aqui. Sim. Mas olha só, enquanto ele vem, deixa eu te falar algo. Então assim, eu nunca tive... eu não era uma pessoa rica, nunca fui. Minha família, eu não vim de uma família rica. Mas eu nunca tive o privilégio, vou chamar de privilégio, de passar o que alguns irmãos queridos contavam na igreja que eu era, ou quando a história que eu via, que a pessoa fala assim, eu não tinha o que comer. Eu não sabia o que eu ia comer, eu abria a geladeira e não tinha. Quando as pessoas falavam isso, eu falava, uau, como que deve ser isso, né? Então você, tipo assim, quando você nunca passou por isso, é muito difícil você compreender o que o outro passou quando você nunca esteve naquele lugar. Sim. Meu Deus. É muito difícil eu falar de algo que eu não vivi. Mas eu achava incrível as histórias das pessoas. Só que quando eu cheguei aqui, amiga, iniciou a pandemia. E aí, todo o recurso que eu trouxe de uma carreira que eu guardei, um dinheiro de uma rescisão toda, um FGTS, que no Brasil isso é ouro, aqui não tem, né? Você trabalha aqui, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. E você não tem férias. Então, assim, só que eu tive que usar para pagar aluguel, porque assim, eu não contava tudo o que ia acontecer. E fez lockdown, eu não podia sair do país. E eu não queria desonrar os compromissos financeiros. Então, o dinheiro foi indo. Até que chegou um ponto que eu não tinha... o dinheiro era para provisão do dia. E chegou um determinado dia, amiga, que eu olhei para minha casa... A Bela estava na escola, estudando, o Diego não estava em casa. E eu olhei e falei, Senhor, não tem nada. Amanhã é dia de pagar aluguel. Meu Deus. O dinheiro que eu tenho é para pagar aluguel. Eu tinha que fazer uma escolha. Então eu ia priorizar o compromisso que eu tinha com um terceiro.
E eu falei, Senhor, eu nunca passei por isso, de não ter nada dentro da casa. Eu não tinha... Ah, Márcia, não é possível, você não tinha nada. Eu tinha arroz e feijão, sim. Mas eu falo assim, eu olhava a geladeira, não tinha mistura, que a gente fala no Brasil mistura, né? Mas não tinha uma carne, não tinha fruta, não tinha nada. E eu olhei para aquela cena e falei, nossa, eu nunca me vi nisso. Falei, o Senhor quer me ensinar algo. E aí eu orei. Quando eu terminei de orar, passou um tempo, você conhece essa pessoa. No final do dia, tocou minha campainha. Eu nunca vivi isso, amiga. Eu sou convertida desde 98, não cresci como você na igreja. Minha conversão você conhece um pouco. E eu nunca tive essas experiências sobrenaturais. E tocou minha campainha. E quando eu abri, era uma pessoa muito querida, mulher de Deus. E ela disse assim, amiga, eu estava orando. E o Senhor me disse, vai em tal lugar, pega a cesta, pega isso e leva para minha filha. Meu Deus. Porque ela precisa. E ela relutou. Olha que coisa. Olha isso, ela relutou. Ela disse que falou com Deus assim, Senhor, ela vai sentir mal. Como que ela vai sentir? Ela vai se sentir humilhada por isso. Porque olha quem é ela. Porque ela conhecia minha trajetória do Brasil. Ah, uma executiva, uma mulher bem-sucedida, aqui. Mas ela falou que foi tão forte que ela falou, só vou obedecer. Porque o Espírito falou para ela, você não tem que preocupar com o que ela vai pensar. Só faz o que eu tô te mandando. Menina, sem brincadeira. O que essa mulher levou durou 3 semanas. Uau. De provisão. De carne, frango, leite, sucrilhos, que no Brasil é um absurdo. Aqui Sim. São coisas que para as crianças, biscoitos, ela levou tanta coisa. Essa mesma pessoa, um outro dia, chegou lá nessa mesma semana e falou, o Senhor mandou a gente trazer uma janta para vocês. Meu Deus. Passou no Chick-fil-A, que é um restaurante aqui, comprou para todo mundo, eu para o Diego e para minha filha, e chegou em casa. Então, o deserto, ele produziu em mim experiências que me levaram a entender o que realmente o Senhor quer da gente. Aleluia. Aleluia. Ele nos quer. O Senhor nos quer. Ele não quer o que você tem. Ele não quer seus dons e talentos. Ele quer você. Ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer a sua vaidade. Ele não quer nada. Ele quer você. Porque quando ele te tem, você tem tudo dele. É isso, amiga. E sabe, pra gente caminhar pro final, eu queria muito falar da conferência, porque claro que a gente vai falar da conferência também intencional. Porque vai edificar mulheres. Muitas. Porque vai transformar vidas. E porque precisa divulgar com tempo. Porque a gente sabe que vai esgotar antes. Yes. Então você tem tempo daqui para lá, pouco mais de um mês para participar. E essa conferência, para mim, ela vai trazer... Eu já falei para a Dani isso. Não é porque ela é minha amiga. Não é porque eu vou estar lá. Mas tem algo que eu disse para ela antes de surgir a conferência. Orlando, especificamente a cidade de Orlando, precisa de eventos que fujam do interesse próprio. É uma cidade cheia de eventos. E eu não... Ah, Márcia, você está falando isso porque você não faz, porque outros estão prosperando. Deixa eu te falar. Eu já estive nesse lugar. Eu já tive a oportunidade de experimentar isso. Mas eu também já tive o desafio de dizer, Senhor, tá bom, eu te entrego. O Senhor me quer de outra forma. Então eu sei, Dani, que para Orlando vai ser algo que vai marcar. Amém. Fala pra gente da conferência. Já tomou sua água? Que eu vou tomar minha agora. Obrigada, produção. Na verdade, gente, quando eu cheguei aqui, eu ouvi muitas palavras negativas. Orlando é terra que mata profeta. Orlando é difícil e realmente é desafiador porque é um lugar de muito entretenimento. Mas eu entendi que o Senhor me trouxe para cá e eu não sou melhor do que ninguém. Tem um exército que Deus tem levantado junto com tantas outras igrejas sérias e abençoadas que tem aqui. Exatamente. Que a gente junta as forças por um propósito. Lembrando que somos de igrejas diferentes, uma igreja saudável. A igreja Life House é uma igreja saudável. Maravilhosa. Você conhece a pastora de Lai? Sim, igrejas maravilhosas, homens de Deus. E eu não aceitei essa palavra.
E aí o Senhor começou a gerar no nosso coração o Woman. O Woman Evolution, no Brasil, a gente levou ginecologista, Que legal. levamos médicos maravilhosos, consultoras de imagem. E aqui, Deus nos deu um quê a mais, né? Nós vamos colocar desfile de moda, moda com propósito, consultora de imagem também, mas hoje vai ser de uma forma... Eu não posso falar muito. Você tem que estar. Mas vai ser maravilhoso, você precisa vir. A Renata Ferro vai estar trazendo uma palavra sobre identidade, você sobre liderança, a Amanda Gonçalves falando na área da saúde, que é a área dela também, eu na área do espírito, Natália Braga ministrando louvor, tantas outras coisas que vão acontecer, pastora Nani Alencar, e você não pode ficar de fora dessa conferência. Gere expectativa no seu coração, chama sua amiga, nós vamos imergir de 2, e sabe o que eu tenho pedido ao Senhor? Batismo com o Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus tem aguçado muito essa minha veia aqui na América. As pessoas estão sendo batizadas, voltando a falar em línguas. Legal. Pastora, falar em línguas me faz melhor do que ninguém. Não, é uma edificação sua. Quem fala não entende, mas você fala o seu espírito, você fala com Deus. Edifica a si mesmo. É ter experiência, né? Para que mulheres tenham essa experiência. Porque é uma experiência pastora, inexplicável. Eu não sou evangélica, não tem problema. Não é para você. É para você. Você é uma mulher que evolui. Você tem que ter o Espírito habitando em você. Sim. Vem para a conferência, porque vai ser maravilhoso. Minhas filhas vão estar cantando, ministrando. Linda. Minha mãe, minha sogra, que eu falo que é o Bop, né? Bop? O Bop de Jeová. O Bop de Jeová? É aquela... Elas vão estar no fundo lá só na guerreando. Aquelas guerreiras... No Brasil eles falam do Bop, né? Eu não sei. Batalhão de Operações Especiais. Então elas vêm... Aí vem marchando, ela sapatinho já de fogo. Gente, a mulher do coque vai... As mulheres do coque vão estar na conferência. Vai ter um momento que a gente assim vai é chapação do Espírito. Eu vou falar pra você que está ouvindo a gente. Amiga, uma coisa que a gente sente muito na América, gente, que a gente sente falta, as igrejas são frias. A igreja americana, frias no sentido assim, dessa nossa expectativa, não frias para Deus, não é isso que eu tô dizendo. Sim. Eu digo assim, a gente que está acostumada com esse... As pessoas falam manto, mulher de coque, fogo. É tipo assim, você entra... A igreja que a gente usava o templo lá em Sarasota, a qual eu e meu marido pastoreamos lá, agora em outro local, eu fui de manhã no culto deles, que eu usava o templo à noite. Foi muito engraçado. Aí eu olhei assim, ó, só tinha gente bonita da terceira idade. Não tinha um adolescente e um jovem. Aí eu sentei, eu falei, como que eu vou fazer barulho? Tudo bem que eu tô nos 50 a mais. Mas os 50 a mais hoje é diferente, não é mais aquelas vovozinhas. Não. A gente tá começando a vida, meu bem. E aí eu olhei, eu falei, doida pra dar uns glória, um aleluia. E eu segurando, eu falei, meu Deus. Então esse ambiente você vai se jogar. Sim. Como diz o hino, o louvor do pastor Marcos Salles. Ninguém vai entender, porque ninguém sabe o nível da sua adoração, vai julgar, não vai poder julgar você, porque não sabe de onde Deus tirou. Então, minha filha, você tá com vontade de se jogar? Vem se jogar com a gente ali, porque, corpo, alma e espírito que vai ser cuidado. Sim. E vem com expectativa, porque Jesus vai chacoalhar você. Eu vou estar lá. Aleluia, vai ser maravilhoso. Vou estar lá só. Prepara a sua caravana, que vai ser lindo. Vai. Você que estiver aqui, tem gente vindo do Brasil, Seattle. Todos os lugares. Canadá. Eu já estou preparando a minha de Sarasota para Orlando, que são 3 horas daqui, mas a gente já está em 7 mulheres que já confirmaram. Glória a Deus. Que estavam lá no aniversário com a gente. Elas já estão animadas. Glória a Deus. Elas viram o que Deus fez ali. Vai ser poderoso. Porque Deus, quando chega num ambiente que tem unidade... Isso. Porque quando 2 mulheres ou mais se reúnem para dar glória e manifestar o poder de Deus, e não a competição, comparação, gente, não tem como. Quem tá de fora vai falar assim, por que o evento do fulano enche e do outro não enche? Deixa eu te falar, unção não se compra. Unção não se negocia. Unção vem do céu. E unção é para derramar, é para transbordar na vida do outro, não é para enterrar. Então, quando 2 mulheres ou mais se unem nessa unção, é uma explosão, amiga. Sim. Uma explosão que vai acontecer ali. Sim, em nome de Jesus. É uma explosão. Vai ter milagre. E outra coisa, Jesus gosta de trabalhar com a gente
Ah, ele. Ele gosta de trabalhar de uma forma assim. O que tu vê aí? Eu só vejo osso seco. Eu só vejo um campo de morto. Eu só tô vendo aqui um cemitério de coisa. Eu não tô vendo nada. Deixa eu te falar, minha amiga, porque o que a gente vê hoje não é o que vai acontecer lá. É isso aí. Vai ter barulho de milagre. Amém. Um grande exército vai se levantar. Amém. Glória a Deus. Vai ser terrível. Glória a Deus. E Glória santo. a Deus. Glória a Deus. Olha, eu quero, antes de passar para ela fazer as considerações finais dela, eu quero te agradecer. Quero que você siga a gente, tá? Vai estar aqui todo o nosso perfil de rede social, o Instagram da pastora Dani, o meu, do Instituto, para você acompanhar os cursos, tudo que eu faço, o TurciCast. Eu quero te agradecer a sua paciência, a sua audiência, se ter ficado conosco, compartilha, vai lá, abençoa a vida de alguém. Quero agradecer a pastora, agradecer minha amiga, foi um tempo incrível, foi leve, foi do jeito que o Senhor queria. É. E a gente está muito feliz essa manhã por isso, pelo que Ele fez Glória e a pelo que Deus. Ele fará nas nossas vidas e na sua vida. Amiga, dá suas considerações, deixa seu recado. Ah, meu Deus, foi muito bom estar aqui com você, foi muito maravilhoso, foi leve. Jesus está aqui, eu senti a presença de Deus aqui agora. Eu também. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. Procure uma igreja evangélica. Eu não sei qual a nação que você está, mas procure uma igreja, busque ao Senhor. Não desista da sua família, não desista de você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Quero que valorize o que você tem. Ai, amiga, jura que você vai louvar essa música? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. E eu termino aqui. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amiga, você sabe que veio uma imagem, uma cena na minha mente a hora que a sua voz subiu. Veio a sala da minha casa, da minha mãe. E o último culto, porque meu pai, quando foi diagnosticado com câncer, meu pai também não era crente. E quando ele foi diagnosticado com câncer, a gente começou a fazer cultos em casa, né? No tratamento. E o último culto que ele participou, antes dele ir para o hospital fazer uma cirurgia, a qual ele não voltou, mas ele aceitou Jesus no leito antes de partir, foi salvo. A gente estava num culto e veio essa cena. Eu estava com o pastor Marcelo, que trabalhava comigo, um amigo querido, mais 2 irmãos com violão, minha mãe e meu pai aqui, eu aqui, meu pai, minha mãe, meu pai, e eu olhando para ele, as lágrimas descendo, veio a cena. E o pastor começou a cantar essa música e olhava para o meu pai e dizia: você tem valor, meu. As lágrimas do meu pai desciam. Quando você subiu o louvor, eu me vi lá na sala. Eu não consegui expressar aqui tudo que eu senti nesse momento, mas obrigada. Glória a Deus. Porque eu pude lembrar e trazer à memória o que dá esperança sobre os nossos. Que antes do último suspiro, antes da última passagem daqueles que você tem orado, que estão afastados, que ainda não conheceram, antes do último suspiro, há uma promessa. Tu e tua casa servirá ao Senhor. Aleluia. E servir não é ativismo. Servir é ir salvo para a glória. E meu pai foi salvo. Amém. Vou encerrar aqui. Muito obrigada. Deus te abençoe. Nossa.